Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Então nós vamos hoje dar a abertura da Semana da Família e como foi proposto, vocês já estão cansados de ouvir o padre, né? Todo fim de semana, todo dia o padre falando. Sempre é bom ouvir outras pessoas também, né? E durante a semana nós temos os temas e cada dia uma pessoa, né, ficou responsável de fazer uma pequena reflexão sobre aquele tema. Então, como nós temos o seminarista que veio recentemente da Jornada Mundial, né, diretamente esteve com o Papa, né, que privilégio, com jovens do mundo inteiro. Claro que ele não vai falar sobre a jornada, né? Uma outra ocasião, quem sabe, né? Então ele vai fazer a reflexão de hoje do tema que é proposto dentro da Semana da Família, né? Não precisa falar mais com o padre, né? Tá bom? Então pode vir aqui e vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, e a todas as famílias que aqui vieram em grande número, né? Igreja cheia, que bom, para que nós possamos juntos meditar e rezar pelas nossas famílias. Estimado Padre Leonor, caros irmãos e irmãs, com alegria damos abertura à Semana Nacional da Família, e a cada noite, cada dia, nós somos convidados a refletir um tema. Hoje, em especial, também comemoramos o Dia dos Pais, um dia importante para a nossa sociedade, importante para nossas famílias, porque eu creio que todos nós aqui temos pais, né? Ninguém é veio parado numa cegonha, né? Então, estamos todos aqui diante de uma vocação também chamada pai. E ao refletir, falar sobre pai, falar sobre família, falar sobre vocação, nós devemos primeiramente reconhecer que tudo isso é presente de Deus. O nosso tema, que está escrito aqui atrás, vocação, graça, missão, ele vem ao nosso encontro para dizer que nós recebemos algo muito importante de Deus. Algo que na Bíblia às vezes é dito que nós carregamos um tesouro em espécie de vasos de barro, ou seja, dentro de nós existe alguma coisa muito preciosa, mas que às vezes nós somos frágeis, somos débeis e não conseguimos talvez ter o máximo de zelo para com isso. Ou outra passagem, quando Jesus, falando aos seus discípulos, falava que um patrão foi viajar e deu a seus empregados moedas. A um deu uma moeda, a outro deu 5 moedas, a outro deu 10 moedas. E assim, a cada um de nós, Deus dá um tesouro. Um tesouro que um dia Ele vai pedir contas dele.
E este tesouro, ele não é muito pesado, nem muito leve. É de acordo com a nossa capacidade. Mas é um tesouro que é capaz de nos apontar para Cristo. É um tesouro que é capaz de nos levar diretamente até a presença de Deus. Mas é algo que nós, infelizmente, por nossas próprias forças, nós não conseguimos fazer sozinhos. Não, sozinhos não. Adão e Eva, quando tentaram ter o conhecimento, provar do fruto do conhecimento, tiveram ali um grande fracasso. Foram expulsos do paraíso. Foram com muita sede ao pote. Mas nós temos vários elementos que nos ajudam, e a liturgia de hoje nos enriquece e nos mostra grandes personagens da nossa Bíblia. E o grande personagem, o Filho de Deus, a pessoa encarnada, vinda da Trindade, que vem habitar em nosso meio, dá o seu grande testemunho. Na primeira leitura nós temos o profeta Elias, que tinha uma missão de mostrar o Deus verdadeiro ao povo. E vocês acham que era fácil uma coisa dessa? No momento que existiam cerca de 500 profetas falsos, ele ter que desafiar a todos? E aqui no contexto que encontramos, ele está fugindo, ele está com medo. E aí ele se refugia numa gruta, e ali ele sente a presença de Deus. Para mostrar o quê? Que Deus nunca nos abandona. Meus irmãos, quem de nós tem de total vontade ou total força para corresponder à nossa vocação? Ninguém. Porque nós, por nossas próprias forças, nós somos fracos. Nós precisamos, em primeiro lugar, a graça de Deus. Somente ela é capaz de nos fortalecer e nos impulsionar para preencher este vazio e fazer aquilo que quer Deus. Fazer aquilo que é do nosso bem e do bem da nossa sociedade. E aqui eu lembro duas pessoas importantíssimas, chamadas São José e a Virgem Maria. São José não era bispo, não era papa, não era governador, não era ninguém muito importante. Era um simples carpinteiro, mas recebeu a missão de ser pai de Jesus. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de medo, o Senhor falou com ele e ele ouviu. Ele estava atento às palavras de Deus. Levou Maria para dar à luz, fugiu para Maria para o Egito, depois retornou e soube guiar a família de Nazaré. Existe algo de extraordinário diante de tudo isso? Somente a escuta. E Maria? Maria foi falado muito na jornada mundial porque era o tema. Maria apressadamente levantou-se e pôs-se a caminho. E o Papa lá dizia que Maria não recebeu esta mensagem, o verbo, e falou: opa, eu não posso trabalhar, eu tenho que descansar. Ela pôs-se a serviço, ela foi ao encontro do próximo, foi ajudar a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. E ali já acontece o primeiro milagre, de que no momento em que as duas se encontram, João Batista é purificado no ventre de Santa Isabel. Vejam, meus irmãos, quando nós correspondemos à nossa vocação, nós não simplesmente aceitamos a graça, mas ao mesmo tempo nós nos colocamos em missão, porque a nossa vocação, ela é lateral, bilateral. Ela não nos ajuda, mas ajuda a Deus, ajuda o próximo, ajuda o mundo. Quantas pessoas que às vezes erram a sua vocação ou escolhem a sua vocação por dinheiro, por fama, e acabam vivendo infelizes, acabam vivendo em misérias, ou seguindo falsos caminhos. Nós temos muitos testemunhos que nos ajudam a compreender que a vocação, ela é um grande meio de nos santificar. Isso o próprio Concílio Vaticano II diz, que ela é o meio pelo qual nós alcançamos a santidade segundo a graça de Deus. E aí eu lembro dos pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que souberam cuidar bem de seus filhos, orientá-los, e ali permitiram que quase toda a família se tornasse santa. E Santa Teresinha, que é a mais conhecida, até hoje continua a fornecer grande graça para a igreja através de sua intercessão a Deus. Então, nós, quando falamos de vocação, não tem como não pensar em família. E o Papa, quando fala de família, em 2014, ele disse que a família
ela é o hospital mais próximo para todos. Ele é mais próximo para os jovens, para as crianças, é grupo de referência para os jovens, asilo para os idosos e também um lugar de segurança. E quando nós temos uma família bem estruturada, nós temos meio caminho andado. Porque não basta, meus irmãos, a gente defender a vida. A gente tem que lutar contra o aborto. Mas não adianta depois a gente esquecer que os filhos têm que ter boa qualidade de vida dentro de casa, que os pais têm que tratar bem, que os pais têm que acolher, que os pais têm que dar um rumo ao filho. Nós não podemos lutar somente por uma parte da vida, mas nós devemos lutar por um todo. E é aí que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Porque não adianta nós defendermos uma parte e quando chega velho a gente descarta, porque acha que incomoda, ou que não faz bem, ou que não vai fazer bem para os filhos. É tudo uma caminhada que a vida, em sua pedagogia, nos ensina e que a nossa vocação nos ilumina. Por exemplo, ser pai. Quando nós falamos de pai ou mãe, quem é pai ou mãe é segundo a Deus. Porque é somente Deus que dá essa grande graça de alguém ser pai ou mãe. Se Deus não permitisse, não seria. E esses, quando assumem esse grande papel, assumem um papel que, segundo o Vaticano, o concílio, o catecismo da Igreja Católica, fala que é uma linguagem de fé inspirada na paternidade. Porque, em primeiro lugar, os pais devem representar Deus naquela família, mostrar a figura de Deus aos seus filhos. E a maior herança que os pais podem dar aos filhos é dar-lhes um caminho de fé, de esperança, pautado em valores cristãos na pessoa de Jesus Cristo. Porque podem vir ventos, podem vir muitas coisas, essa jamais se passa. Os pais podem até deixar dinheiro, deixar apartamentos, deixar lotes, deixar bons estudos, mas tudo isso um dia vai passar. E quando chegar ao fim, do que tudo isso valeu? Então, é momento de nós olharmos para aquela barca onde estavam os discípulos e perceber que ali existiam ventos contrários, ventos que movimentavam essa barca. Mas os discípulos, os apóstolos, chamados por Jesus Cristo, inclusive Judas, estavam ali, estavam com medo. E quantas vezes nós, quando assumimos a nossa vocação, temos medo? Quantas vezes os ventos do mundo, as tentações, os problemas, nos fazem refletir se realmente vale a pena ser pai, se realmente vale a pena ser mãe, se realmente vale a pena ser padre atualmente, se realmente vale servir a igreja. E aí nós colocamos a nossa força, os nossos olhos sobre isso, mas nós esquecemos que Jesus está em um lugar rezando por nós. Nós esquecemos que Jesus está caminhando conosco. E aí São Pedro, vejam, São Pedro se levanta da barca e vê Jesus caminhando ao encontro e tenta ir ao encontro dele, mas começa também a vacilar, a afundar. Por quê? Achou que porque suas próprias forças conseguiria chegar, mas não. Ele gritou. O que ele gritou para Jesus? Para salvar. E nós, quando estamos afundando na nossa vida, quando estamos sobre os ventos, nós lembramos de gritar a Jesus para nos salvar? É muito bonito isso dentro da palavra de Deus, quando Pedro, sempre quando falha, ele volta a Jesus, porque sabe que Jesus perdoa. Mas Judas, que também foi escolhido por Jesus, quando erra, ele não volta a Jesus, ele volta para si, volta para o mundo, lugar onde não vai encontrar resposta, lugar onde não vai encontrar consolo e não vai encontrar libertação. E quantas vezes Pedro quebrou a cara? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? E Pedro desistiu? Não. Então esta é a graça, esta é a missão, é estar sempre atento ao pedido do Mestre, estar sempre com os ouvidos abertos e disponível para atender ao chamado. E quando estivermos afundando, lembrar: Senhor, salva-me. E Ele estende a mão para nós. Pai, se algum momento você falhou como pai, lembra de Jesus. Mãe, se algum momento você não foi a mãe que desejava,
Lembra de Jesus, lembra de Maria. Nós temos que lembrar que nós não somos perfeitos. O único que é perfeito é Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa imperfeição, ela vai somente se completar em Deus. Mas enquanto isso, meus irmãos, foco na nossa caminhada, foco na nossa vida, e peça a graça de Deus, que Ele dá auxílio para isso. E esta barca, ela é enorme, ela cabe muitas pessoas, cabe muitas famílias, mas muitas famílias não querem atender esse pedido. Por isso que nós precisamos ouvir esse chamado, atender esta graça e sair em missão. Proclamar por meio das nossas vidas a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho, como o único modo de salvação para nossas vidas, o único modo de encontrar a alegria da nossa vida e o encontro da nossa vocação. Fora disso, a gente vai lutar e lutar, nadar e nadar e morrer na praia. Temos que ir ao encontro do Senhor e ouvir aquilo que Ele nos tem a dizer. E assim nós vamos um dia e a cada momento dizer que o Senhor é a nossa bondade, é a nossa salvação. O Senhor nos mantém, nos firma e nos dá um grande chamado. E Ele jamais nos abandona. Tenhamos sempre isso em nossos corações, que em nossas vocações ninguém é melhor que ninguém, mas cada um tem o seu papel, como um quebra-cabeça, para no final formar uma imagem bonita. Mas cada um é importante. O Papa dizia na jornada: nós não somos números, nós somos identidade, somos pessoas. Deus olha no rosto de cada um e chama pelo nome. Isso que é bonito. Não é uma manada, uma multidão. Não. Deus te chamou pelo nome. E um dia Deus vai olhar no teu rosto e vai pedir: e o tesouro que eu te dei? E as moedas que eu te dei? O que você fez? Muitas pessoas tiveram medo, mas e você? Conseguiu corresponder ao menos? A muitos Deus dá vários dons. É preciso ter coragem e fé que Ele nos ajuda. Os discípulos, os apóstolos, pobres pescadores, pecadores, mas que souberam acreditar na graça de Deus. E hoje, olha o que a igreja se tornou. Graças ao trabalho de 12 pessoas lá no começo, que souberam confiar na graça de Deus. E agora nós somos em muito mais. E se nós confiássemos mais na graça de Deus, será que nosso mundo não seria melhor? Se a nossa vocação realmente fosse regada pela graça e impulsionada pela missão, nossa sociedade não estaria mais viva e mais alegre? Nós tornamos o ambiente que vivemos melhor se a nossa vocação estiver correta, se a nossa vocação estiver indo pelo caminho certo. Para isso, não podemos ter medo. Coragem. Deus nos chama e Ele dá todas as formas para que a gente possa corresponder a esta vocação. Basta aceitar e dizer sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.